Primeira pergunta: nossa política vai mudar? Os sistemas de saúde e educação vão melhorar? Segunda pergunta: as indústrias de alimento, de turismo e de hotelaria serão reconfiguradas? Terceira pergunta: haverá mais unidade entre as nações? Quarta: continuaremos nesse rumo da globalização? Ou nós vamos voltar a uma postura mais nacionalista, onde cada país cuida de si mesmo? Quinta pergunta: a China continuará à frente da economia mundial? Sexta pergunta: vamos dar mais valor à nossa família, ao diálogo e à espiritualidade? Sétima pergunta: seremos mais dedicados a Deus e ao cultivo da nossa alma? E oitava pergunta: os desigrejados finalmente voltarão para a igreja? Essas perguntas são muito próprias, elas têm o seu lugar nesse momento. Mas nós sempre devemos avaliar um momento como esse à luz da reação da história e à luz da reação do comportamento humano. Porque em outros períodos da história também houve guerras, também houve pandemias. E a pergunta é: que mudanças essas guerras e essas outras pandemias produziram na história das pessoas depois que tudo acabou? Quando você lê a história hebraica, a história narrada no Velho Testamento, você vai encontrar ali um padrão que não se altera. O padrão é esse: qualquer mudança que for induzida apenas externamente tem vida curta. A mudança real, a mudança verdadeira, a mudança duradoura vem através da evolução, não da revolução. Se as coisas, por exemplo, mudam por causa de uma grande revolução exterior, se as coisas mudassem por causa de grandes eventos mundiais que causam impacto na saúde e em todas as outras áreas, se o mundo mudasse por causa disso, nós não teríamos ainda no nosso mundo atual o comunismo. Não teríamos no nosso mundo ainda o neonazismo. Não teríamos ainda no nosso mundo novas formas de inquisição religiosa, com extremistas se explodindo e explodindo bombas sobre populações e sobre edifícios. Isso pode ser conferido nos dois grandes eventos da formação da história de Israel, que é o movimento do êxodo do Egito e a revelação do Sinai. Nós podíamos imaginar que para o povo que ficou na condição de escravos nada menos que 430 anos, ter de novo a liberdade, ter um Deus que falava diariamente com eles, ter um Deus que os alimentava diariamente, ter um Deus que os guiava diariamente, os faria mudar de coração de uma forma definitiva e muito rápido. Só que o efeito do êxodo e do Sinai foram só temporários. Poucos dias depois deles saírem do Egito, lembro você, depois de 430 anos trabalhando sem parar e não recebendo nada, depois de 430 anos como escravos, eles saem do Egito. E antes de atravessar o Mar Vermelho, ao saberem que os egípcios estão vindo atrás para persegui-los, o povo se queixa a Moisés. E o povo fala de uma maneira dura com Moisés. O povo diz assim: por que é que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que é que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos lá, não te avisamos que isso aconteceria? Nós dissemos a você: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Eu quero repetir essa frase deles. É melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Eles tinham acabado de ver as 10 pragas do céu, milagrosas, serem derramadas sobre o Egito.
E mesmo tendo suas famílias, e mesmo tendo seus filhos poupados de todas elas, até do anjo da morte, então depois de assistirem uma revolução de Deus lá no Egito, um rebuliço no Egito, para os tirar de lá, eles continuam reclamando da vida. Eles continuam se queixando de Deus e de Moisés. E essa é a natureza de uma mudança muito rápida. Eu diria de uma mudança apenas externa. Qualquer tentativa ou ideia de mudança externa tem efeito superficial. Embora o êxodo do Egito tenha tirado o povo do Egito, não mudou o coração deles, nem a mentalidade escrava que eles tinham ainda dentro das suas mentes. Como diz aquele ditado, pode ter levado um dia para tirar os judeus do Egito, mas levou milênios para tirar o Egito de dentro dos judeus. Qualquer progresso externo exige primeiro um processo interno. Aquela mudança que é causada por um fator externo, por exemplo, coronavírus, ela pode ser apenas temporária. Ela pode ser apenas para esse momento da quarentena. E pode não ser permanente. Pode não ser radical. Vamos para outro fato. Quando Deus está lá no Monte Sinai se revelando e concedendo as 10 leis, os 10 mandamentos a Moisés, esse era o começo da aprendizagem deles como povo livre, não mais escravo, mas um povo de Deus que lhes deu amor, provisão e liberdade. Mas a Bíblia diz que enquanto Moisés está lá em cima no Sinai falando com Deus, todo aquele monte Sinai treme, há um terremoto, relâmpagos e a terra sacode, porque a glória de Deus está em cima do monte. E eles enxergam, eles sentem isso, eles veem tudo isso. Um evento exterior. Mas mesmo assim, nem isso foi capaz de mudar o comportamento daquele povo, porque quando Moisés desce do monte, o povo está lá embaixo adorando um bezerro de ouro e dizendo: é este o Deus que nos tirou da terra do Egito. Isso mostra então que grandes eventos mundiais, como guerras e como pandemias, podem e vão ter um impacto no momento em que estão acontecendo. Mas depois, nada necessariamente muda. Se nós pessoalmente não decidirmos mudar a nossa postura diante de Deus e a nossa postura diante da vida. E por quê? Porque mudanças permanentes sempre acontecem de dentro para fora. Depois de Jesus ter feito muitos milagres, e depois de ele perceber que, na verdade, muitas daquelas pessoas estavam atrás dele por causa dos milagres, mas não queriam nada com a sua palavra e compromisso com ele, ele se volta para aquela multidão e diz assim: mesmo que vocês vejam sinais e milagres, de maneira nenhuma vão crer em mim. É aí que a gente entra no Salmo 90 de Moisés. Porque ele indica qual é o caminho de uma mudança permanente e real. O que a gente aprende no Salmo 90 é que experimentar um mundo novo, isso começa primeiro dentro do nosso coração. E tudo é ligado a uma escolha. Escolhemos Deus como nosso refúgio e provamos a partir daí um mundo novo dentro de nós, a partir de nós. Ou então vamos tentar construir um mundo novo usando coisas temporárias que vão ter pouco efeito ao longo do tempo e sem sucesso nenhum. Quais são as 3 condições para ter um mundo novo a partir de si mesmo? A primeira condição é admitir que nós precisamos de uma mudança. Moisés começa o Salmo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Para Deus ser o seu refúgio pessoal, escolhido, pensado, é preciso uma escolha. Mas não é apenas necessário uma escolha, é preciso também tempo. Porque ele é refúgio, sim, mas ele é refúgio ao longo das gerações.
ele tem se mostrado fiel ao longo das eras, na vida das pessoas que um dia decidiram deixar de lado sua autonomia, a ideia de que elas se bastam a si mesmas, o conceito que elas vão tentar fazer a sua vida dar certo com suas estratégias, e elas percebem que não dá certo, então elas se voltam para Deus de todo o coração. E todas as pessoas que experimentaram isso são unânimes em dizer a mesma coisa: Deus é digno de confiança. E ele nunca falhou. Levou tempo para tirar o povo de Israel do Egito. Mas eu acho que demorou muito mais tempo para tirar o Egito de dentro deles, enquanto eles não quiseram tirar o Egito de dentro deles. Então, antes de Deus habitar em nós, é preciso que Ele limpe de dentro de nós tanto entulho que está enchendo o nosso coração. Isso leva tempo, mas isso se chama transformação. E transformação é um processo que começa aqui, mas só termina quando Deus nos leva para junto dele. Você lembra de Paulo, o apóstolo? Paulo, antes de se tornar um cristão, ele perseguia e metia na cadeia todos eles. Ele acreditava que ele estava certo, que os outros estavam errados. A religião que ele abraçava era certa. Os cristãos eram todos errados. O conceito que ele tinha da vida era certo, o conceito que os outros tinham da vida era errado. Até que um dia Jesus apareceu pessoalmente para Paulo e fez uma pergunta: por que você vive me perseguindo? Depois dessa pergunta que ele recebe, a revolta de Paulo contra Deus, a revolta de Paulo contra a vida, a revolta de Paulo contra pessoas, a revolta de Paulo contra quem pensava diferente dele, mostrou-se na verdade uma coisa só: era uma revolta contra Deus. E a maior parte das nossas revoltas internas não são revoltas contra sistemas, não são revoltas contra situações, não são revoltas contra injustiças, são revoltas, na verdade, contra Deus. E quando Paulo admite isso, ele muda. Ele vai se tornar o maior missionário do Evangelho no mundo. Mas, mais do que isso, ele vai se tornar uma pessoa cheia de amor, uma pessoa disposta a usar sua vida para ajudar outras pessoas a conhecerem o mesmo amor que ele experimentou, que ele abraçou, que ele viveu. Eu tenho um amigo há muitos anos atrás, que nós conversamos bastante tempo, e ele contava naquela época para mim quanta coisa ele padeceu e estava sofrendo na vida por escolhas erradas. Quantos frutos ruins ele colheu. E até um dia que ele leu na Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 20, ele leu que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. E ele disse para mim: eu li na Bíblia que Deus tem misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o honram. Eu quero que daqui para frente a geração dos meus filhos atuais experimente não a maldição que eu provei, mas experimente a bênção que eu estou provando. Isso é maravilhoso. As coisas mudam a partir da nossa mudança na direção de Deus. O segundo caminho para verdadeiras mudanças é enxergar Deus no meio da nossa dificuldade, pronto a nos orientar. Moisés fala assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Olha o conselho de alguém que está quase morrendo. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Porque se a gente entender que a vida é breve, nós vamos viver com mais sabedoria. Numa outra versão do texto, numa outra versão bíblica, o texto está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Os rabinos costumavam dizer que o importante não era contar os dias. O importante é fazer os dias contarem. Qual é a diferença? Contar os dias pode ser uma atitude mecânica, onde eu vejo o tempo passar
E ele passa por mim, eu vou envelhecendo, e depois eu lamento como a vida era boa na infância, como a vida era boa quando o mundo não era globalizado, como era bom andar na rua sem perigo de assalto, como era bom quando na cidade todo mundo conhecia todo mundo, e coisas desse tipo. Quando eu fico contando o tempo, o que sobra é saudosismo. E quem apenas conta os dias pode não crescer, pode não amadurecer em sentido nenhum. O tempo passa e o que fica são só lembranças. Os rabinos diziam que esse texto, na verdade, tinha que ser lido dessa forma: ajuda-nos a fazer os nossos dias contarem. É diferente. Significa que cada dia é enxergado como uma nova oportunidade de alterar o que não é bom, mudar o que está me prejudicando. Cada dia é usado para aprender mais alguma lição importante com Deus, colocar em prática aquilo que eu venho aprendendo para ajudar os outros, perceber cada dia para me tornar menos apegado a soluções milagrosas, a coisas que passam, mais apegado ao caminho do seguimento de Deus, amar menos a aparência das coisas, amar mais concretamente pessoas, ver a vida com alegria, ver a vida com gratidão, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, então vamos nos alegrar nele. Fazer os dias contarem é dar mais espaço à fé do que à dúvida, dar mais espaço à esperança do que ao desespero, dar mais espaço à paz de Cristo do que ao pânico que o medo gera. Tem mais um detalhe: o verbo hebraico contar é sipur. Sipur é uma palavra hebraica que indica refinar a prata. O minério e a sucata de prata precisam passar por um processo de refinamento para que a parte pura seja separada das impurezas. Esse processo de refinamento da prata se chama copelação. A prata é aquecida até 1200 graus numa fornalha especial. E quando se mistura carbonato de sódio ao cloreto de prata, colocado nessa fornalha a 1200 graus, esse calor causa uma reação química e produz o quê? Prata pura. A gente só aprende de verdade quando nós somos aquecidos, quando nós somos submetidos ao calor, para as impurezas saírem. O que seriam nossas fornalhas? Nossas fornalhas é tudo o que acontece na nossa vida: sofrimento, perda, fracasso, derrota, arrependimento, perdão, recomeço. Isso é o nosso forno. E Deus usa tudo isso para nos refinar, porque o que Ele quer encontrar em nós é aquela pureza que um dia Ele colocou em nós. Deus é um minerador, e Ele faz isso o tempo todo. Só que é preciso que você e eu possamos olhar para essa fornalha não como algo ruim, mas como algo que é necessário para nós crescermos, amadurecermos e vivermos de maneira feliz. O educador Rubem Alves, ele tem uma história que eu acho muito bonita, quando ele fala, o título da história é Pipoca ou Piruá. Nessa história ele diz que para você fazer pipoca, você coloca a panelinha, coloca o óleo, esquenta o óleo e depois você joga o milho e fecha. Se o milho aguentar o óleo quente, ele estoura e ele vira pipoca. Só que no final, quando você coloca todo aquele monte de pipoca numa vasilha, você percebe que lá no fundo tem uns milhos que passaram pelo fogo, que passaram pelo óleo quente e não estouraram. Ele chama isso de piruá. Piruá é milho que não estoura, porque é milho que não muda sua essência, não aguentou o calor. E a nossa vida é como essa panela e esse óleo quente. E se a gente não se transformar, ou não permitir que Deus nos transforme, nós vamos virar piruá. Pipoca dá para comer,
piruá quebra-dente. Que a nossa escolha não seja ser um piruá, mas que a gente olhe para esse refinamento que Deus coloca em nós como alguma coisa boa, por amor a nós, para que nós possamos experimentar de fato coisas boas que Ele tem preparado para nós. O terceiro caminho para uma mudança verdadeira e permanente é dedicar tempo à oração e à Bíblia. Moisés fala assim: satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Para que cantemos de alegria até o final da vida. Como é que você acha que Moisés morreu? Cantando, alegre. Porque ele percebia: a cada manhã Deus me satisfaz com o seu amor. A pergunta do início que nós fizemos é se nós vamos ter um mundo novo depois da pandemia. Eu diria então que mais importante que saber se nós teremos um mundo novo ou não teremos, a pergunta é como nós vamos viver. Seja agora na pandemia ou depois da pandemia. Já que não são as coisas externas que mudam a gente. Então Moisés faz um pedido: satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor. Você percebe como faz mal ficar ouvindo noticiários esses dias? Você já reparou que nenhum veículo de comunicação fala de outra coisa que não seja Covid há meses? De manhã, à tarde, à noite, nós somos bombardeados com uma única notícia. Parece até que não está acontecendo nada mais no nosso mundo, a não ser pandemia. Quantos bebês nasceram nesse período? Você sabe? Não vi nenhuma notícia. Quantas gestantes e quantas mulheres engravidaram nessa quarentena? Não ouvi nenhuma notícia. Você ouviu? As flores parecem que pararam de nascer. Não existe mais pássaros. O sol e a lua também se esconderam. Parece que o cosmos inteiro entrou em quarentena. E essa é a tendência quando nós olhamos só a parte de alguma coisa e não o todo. O que é que Moisés pede a Deus? Ele pede a Deus: me satisfaça cada manhã com teu amor, para que eu cante. Quais eram as condições da história e da vida de Moisés naquele período? Nós não sabemos. O fato é que ele escolhe uma coisa: Deus, me satisfaça cada manhã com o teu amor, para que eu cante. Que bom seria se antes de nós ligarmos o celular para saber o que o Bolsonaro disse ontem à noite, o que o Dória falou ontem à noite, nós abríssemos a Bíblia e meditássemos um pouco nela, fazendo uma oração de gratidão a Deus por ter cuidado de nós durante a noite, nos ter alimentado, ter cuidado de nós, e pedir que Ele nos satisfaça com o amor dEle. Com certeza o nosso dia seria muito mais feliz. Afinal de contas, o primeiro mundo mais importante é o nosso mundo interior. Porque se nós estamos provando o amor de Deus, o nosso mundo interior vai estar em paz.